Olá pessoal, na nossa sexta aula nós vamos falar um pouquinho sobre análise de gráfico. Nós vamos aprender hoje os conceitos de função crescente e função decrescente. Veja 3 exemplos de uma função crescente. Bom, como vamos saber que uma função é crescente? A análise começa da seguinte maneira. Nós vamos percorrer o eixo x dos números menores para os maiores, certo? Da seguinte forma, da esquerda para a direita, como indicado na seta em preto, certo? Se você fizer isso, você vai perceber que no caso da função crescente, à medida que você vai percorrendo o eixo de x, né, da esquerda para a direita, os valores de y vão continuamente aumentando, certo? Da seguinte maneira. Se uma pessoa fosse percorrer um caminho sobre essa função, seria o mesmo que ela subir uma rampa. Vamos ver como seria com a função decrescente. Veja 3 exemplos de funções decrescentes. Nós vamos fazer o mesmo que fizemos anteriormente. Nós vamos percorrer o eixo de x da esquerda para a direita, ou seja, dos números menores para os maiores, como indicado na seta. Aqui, ó, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Se você fizer isso, você vai ver que à medida que você percorre o eixo de x, os valores de y vão continuamente diminuindo. De tal forma que se uma pessoa fosse percorrer um caminho sobre a linha da função, essa pessoa teria que descer uma rampa. Veja no próximo quadro a imagem das funções crescentes e decrescentes. Aqui em cima tem umas funções crescentes, embaixo as funções decrescentes. Perceba que quando eu falo a ideia de função crescente ou decrescente, eu não estou falando de valor positivo ou negativo para os valores de y. Porque perceba bem neste exemplo aqui, ó. Por exemplo, nesta função aqui que eu estou mostrando, aqui nós temos valores no primeiro e no segundo quadrante. Lógico, os valores de y são positivos, né? E aqui nós temos uma função crescente. Só que essa função ela tem valores aqui de y, né, no terceiro quadrante, que é esse aqui que eu estou mostrando. Nesse ponto bem aqui, ó, se nós pegarmos um valor de x aqui nesse ponto e o valor de y, certo? Para este mesmo ponto, nós temos que para y um valor negativo. E ainda assim a função é crescente. Então, a ideia de crescente ou decrescente, ela não corresponde à ideia de sinal da função. Aqui, já no exemplo aqui embaixo, nós temos uma função decrescente. E perceba que, por exemplo, neste ponto bem aqui, nós pegarmos x nesse ponto e avaliarmos o valor de y nesse ponto, né? Só pelo fato de estar no segundo quadrante, nós sabemos que y aqui nesse ponto é um valor positivo, porque nesse ponto aqui de y, nós temos valores que estão acima de zero, certo? Então, se está acima de zero, que aqui temos a origem, né? O zero, nós temos valores positivos nessa região. E ainda assim, a função é decrescente. A ideia de crescente é que os valores vão se tornando cada vez maiores, e a ideia de decrescente é que os valores vão se tornando cada vez menores à medida que nós percorremos o eixo de x, certo? Da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, sempre nesse sentido. Bom, pessoal, vamos ver um exemplo aqui de outra função. Aqui nós temos duas funções, certo? Aqui no lado esquerdo e aqui no lado direito, né? Temos duas funções. Nós temos um comportamento aqui duplo nessa função, né? Em cada uma delas. Perceba que nesse primeiro momento a função, né? Nós vamos percorrer o eixo de x da esquerda para a direita, sempre nesse sentido. Então, começando a partir deste ponto, nós vemos que a função está
crescendo, né? Os valores vão se tornando cada vez maiores até um determinado ponto, que chega ao ponto de máximo, né? E a partir desse ponto, a função começa a decrescer, certo? Já nessa função aqui no lado direito, nós temos o ponto inicial aqui, onde eu estou mostrando com o mouse. Ela inicialmente é decrescente, até que chega neste ponto aqui embaixo, é um ponto de mínimo, e a partir deste ponto ela começa a ser crescente novamente. Então veja só, em verde nós temos a parcela da função que é crescente. Olha só, os valores, à medida que eu vou percorrendo o eixo de x, os valores de y vão aumentando. E em vermelho eu tenho os valores que correspondem à região onde a função é decrescente, certo? Então uma função ela pode ter zonas que são crescentes e outras zonas que são decrescentes. Vamos ver mais um exemplo. Olhe só esse gráfico desta função, um gráfico um pouco mais complexo. Aqui nós começamos sempre da esquerda para a direita, certo? Então nós vamos começar nesse ponto, bem aqui onde estou com o cursor do mouse. Aqui inicialmente a função ela é crescente, ela vai aumentando, aumentando, até que chegou a um ponto de máxima. Então a partir daqui ela começou a diminuir. E ela diminuiu até atingir esse ponto, que seria um ponto de mínimo. Depois começou a aumentar novamente. E a partir desse ponto ela nem aumentou e nem diminuiu, ela permaneceu constante. Então veja só como ficaria as divisões das seções para essa função. Em verde nós temos as parcelas que a função é crescente, em vermelho a região que ela é decrescente, e em amarelo a região onde ela é constante. Bom, pessoal, espero que você tenha entendido os conceitos de crescente, decrescente e constante. Nossa aula termina por aqui. Bons estudos e um abraço para vocês.